Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. A nossa convidada hoje é Idamira Bacchini Borba. Idamira, a gente falou no bloco anterior, né, que seu avô foi o deputado Fuça-Fuça, né? Na época o Congresso era no Rio de Janeiro, né, mais próximo, antes de Brasília, né? Mas é muito interessante a sua história familiar, né? Bem familiar. Você, vindo para Friburgo, você foi aluna interna do Colégio Nossa Senhora das Dores, né? Fui. Vamos falar um pouquinho desse período, que é bem interessante? Olha, foi um período até que eu tenho muita saudade até hoje. Acho que foi o melhor período da minha vida. Aquela fase de mocinha ainda, né, adolescente. Eu tinha vindo de Sumidouro, porque eu fugi do colégio e vim embora para casa. Briguei lá com os meninos, eram 2 irmãos, Rômulo e Edson. O colégio era internato e Sumidouro era os meninos tinham um pátio embaixo, as meninas em cima. Eu ficava olhando os meninos jogar bola e vi que estavam brigando com meu irmão. Eu disse lá e já viu, né? Resolvi a parada. Eu dei um azar, porque o padre Igor passou na estrada e viu, né, uma menina no pátio dos meninos. Aí me botou de castigo, aí eu fugi do colégio. Simplesmente fugiu. Para Friburgo, de trem. E pegou aquela ponte seca. Olha, que coisa muito gostosa. Murinelli, Dona Mariana. Murinelli, Dona Mariana. Como é que é aquela sensação de passar de trem pela... Grandina também tinha. Conselheiro. Como é que foi aquela sensação de passar pela ponte seca, que é linda aquela região? Olha, né? é pena que terem acabado, né? Porque isso podia ser agora ser uma parte assim de... Lindo, aquele trecho muito lindo, né? Muito. Passa pela fazenda. Tem um projeto aí, né, Janaína? Do trem, né? Eu não acredito em nada, Ju. Não. Projeto, não acredito em nada. Tem que sair, né? Eu não acredito, não. Mas olha só, a Ponte Seca passa justamente na fazenda Santa Mônica, que é do Barão de Aquino, né? Você tinha medo ali quando você passava naquela... Não, a gente achava lindo. Não tinha medo, não? Não, mas engraçado. Talvez hoje a gente que tendo assim mais... Assim, na noção das coisas, talvez tivesse, mas naquela época acho que a gente não tinha. Tinha túnel também? Tinha passa por 2 túneis. Né? Passa por 2 túneis. Pega aquela fazenda do... agora não vou lembrar. Do seu Mitolino. Conhece o Mitolino? É Boa Vista, Bela Vista? Acho que é Boa Vista. Boa Vista ou Bela Vista? Que é tudo Boa Vista, Bela Vista. É do seu Mitolino, né? Eu era muito criança nessa época. Eu conheci a fazenda Bela Joana. Bela Joana também. Bela Joana, que foi do doutor Demerval Barbosa Moreno. E foi a Bela Joana. Bela Joana, né? Linda também a fazenda. Nós temos um programa aí da Luau TV em que a gente... a casa-sede da Bela Joana não existe mais. Não. A casa-sede antiga, mas existe o antigo cemitério da fazenda. Do Bela Joana. Quando eu fiz o programa Sumidouro, Uma História Esquecida de Nova Friburgo, eu fiz uma entrevista com um senhor em frente ao cemitério, mas que delícia. Ele é muito engraçado. Eu ainda tenho histórias ali. Eu, certa vez, era funcionário do Banerj e eu fui com o Zizim Browne para fazer financiamento rural naquela região. E lá nós fomos conhecer a fazenda Bela Joana. É interessante, doutor Demerval, Janaína, toda sexta-feira e sábado, ele ia para passar o final de semana na fazenda. E lá ele tinha, então, numa casa muito grande, aí tinha o quarto do Vanor, doutor Vanor, o do doutor Demerval, do Maurício, etc. E o doutor Demerval atendia, não só em Friburgo, quando ele ia para descansar, eu disse que se formava uma fila para ele atender lá também, né? E ele então montou uma farmácia. Ele tinha ao lado do quarto dele uma mini farmácia para que ele pudesse atender as pessoas e dar a amostra grátis. Olha que homem, né? Depois ele quis fazer lá também, nós até financiamos parte, era uma estrutura para a fabricação de queijo, de laticínios, né? Lá na Bela Joana. A Bela Joana é uma fazenda histórica lá de Sumidouro. Você sabia que Sumidouro já pertenceu a Friburgo? Sabia. Já pertenceu a Friburgo. A mamãe falava isso pra gente. Infelizmente, eu acho que desde que o trem, acho que foi na década de... Foi na década de 60, não sei se foi 67, que acabou essa linha.
né? Acho A gente que foi perdeu... 67. Foi 67 mesmo. A gente perdeu esse Foi vínculo. logo a Revolução de 64, logo em seguida, de 56 para 57, começou por aqui e foi essa área toda. Que uma pena, E né? a gente Acabou perdeu o tudo. vínculo com o sumidouro, né? A gente perdeu Acabou o vínculo. para Sumidouro, para Portela, acabou para Macuco, para... Macuco, essa Porque, região. por exemplo, não ia direto, né? Parava em Cordeiro, tinha a baldeação, né? E daí o trem ia para Portela e outra máquina que já estava em Cordeiro fazia a baldeação e a gente ia para Macuco. Você andou muito de trem, né, Damíria? Ah, O que que você coisa falou aí, gostosa. você andou bem, né? A gente ia para Niterói De trem. a gente ia para o Rio de trem. Isso tudo, a gente era criança, ia sozinha. O que Oi, você daí lembra? quando você vê, você já estava no Colégio Nossa Senhora das Dores aí. Ah, Década já. de 56, 60, por aí não? Não. Década de 60. 52, Ju. 52, né? 52, É, então. 52, porque foi quando eu fui interna no colégio. Ah, sim. Antes de entrar nessa parte do internato, eu queria que você explorar um pouquinho mais com essa questão do trem. O que você lembra assim, de histórias, assim, das suas viagens, suas lembranças sobre o trem? Olha, a coisa mais engraçada, porque demorava, né? Eram coisas lindas. As paisagens, olha, eu vou dizer uma coisa, acho que hoje em dia, se retornasse, talvez a gente não tivesse mais essa grandeza de paisagem que se tinha E nem a antigamente. paciência pelo ritmo. Porque demorava, né? Mas É. era uma delícia. Então tinha o tal do farnel. Opa! O que significa o farnel? Comidinha, né? Comidinha, porque você, por exemplo, quando a gente morava em Macuco, né, que eu passava as férias lá com o papai e mamãe, a gente ia para Niterói, vamos dizer. Então, a gente saía de Macuco às 9h15, que era o horário do trem. Parava aqui em Friburgo 1 hora. Depois ia. Chegava em Niterói às 5 horas da tarde. Então tinha um tal do farnel, era um franguinho assado, que era no forno, né, de lenha ainda, recheado de farofa, tá entendendo? Era bolinho, era pão. Olha, mas muito gostoso, bom com Botava o quê? mortadela. Pão com mortadela também. Não, tinha assim uma... Como eles falavam na época? Embornal que falava. Ah, embornal. Embornal. E o que era? Não era Como é de que era? madeira, de papel? Não, era de... A mamãe fazia de pano. Pano? Ah, sim, também tinha, né? Embornal. É embornal, Embornal. porque ali colocava. Era onde as crianças iam para o colégio carregando os livros para o Era colégio uma também. bolsa, é uma né? bolsinha. De pano. Que a gente Entendi. usava. Umas tinha até uns... Umas eram mais compridinhas, botava ela assim de lado. E as outras você carregava. Não Qual existia era o uma- tecido que você fazia, ou esse embornal? Na época, tal do murim, né? Que era uma fazenda Murim. mais usada. Murim que chamava. Aí você botava nesse embornal o franguinho. Tudo, franguinho, tinha água, tinha talher, tinha de tudo. Como se você estivesse numa mesa dentro daquilo, era uma Nos, barra, não né? tinha, Janaína, nos queijinhos da cooperativa, porque acho que a cooperativa ainda não existe. Não. E aí vocês iam comendo durante a A viagem? viagem toda. E quando parava em algumas estações, tinham frutas, né? A gente comprava. Por exemplo, Rio Grandino, às vezes, na época de final de ano, tinha uva. Me Aí os lembro até vendedores saíam, esperavam o trem Esperavam passar. o trem Quando chegava em Cachoeiras, bananinhas. Bananinha, aquela bananinha, como é que chamava? Nanica. Ela era açucaradinha, como é que chama? Aquela também. Nanica, né? também. Ouro, bananinha ouro. Tinha, tudo. Cachoeira tinha tudo quanto é tipo tudo de quanto banana. é tipo de banana. Tinha em Cachoeira. Quer dizer, fruta não precisava comprar porque tinha os vendedores ambulantes, Os ambulantes, esperavam o trem o resto passar. era, como é que a gente fala? Hoje em dia, né, eu tenho um sobrinho que fala para criar substância. Para você poder chegar até lá, Niterói, né? E o banheiro era assim, não existia banheiro no trem, né? Tinha. Não, mas eu digo assim, não tinha banheiro assim. Mas não, você era não tinha era um recipiente só e para você. você fazer as suas necessidades fisiológicas. Não, só. e era um buraquinho, Era né, um buraco. da Miriam? Aí você fazia xixi ali. É tudo, mas Tudo ali, tinha o ia vaso caindo direitinho, na era o vaso estrada. direitinho, não era assim os sóis jogados. Ah, tinha vaso? Era um- Ah, tinha. Porque eu já entrevistei. E tinha até uma torneirinha para você lavar a mão. Eu já entrevistei não sei quem que falou que era um buraco, que tinha medo, que você chegava a ver Não, mas pô, você na tampa, quando você levanta a tampa do vaso, você E os vê lá trens embaixo. também, Janaína, eles então é tinham isso. primeira e segunda classe também. E tinha trens também de carga e trem de Passeio. de passeio. De Né? passeio, Os trens, uns faziam a parte de carga, outros a parte de passeio, e até De com carga era de poltronas. carga. Eu viajei muito trem daqui para o Rio em poltronas.
Não é só em banco, poltronas, não. era E poltrona. outros mais simples aí era banco mesmo. Banco Era madeira, banco de madeira. madeira, mas eram bonitinhos, não era feio. Você viajava em primeira classe? A gente viajava de primeira classe. Aí os bancos eram assim, estofados? Estufadinhos, assim como tipo cadeira assim. Uma cadeira como essa. Bonitinho, tá? E você podia virar a carteira. Por exemplo, tem a parte daqui, você virava para cá ou para lá. Cabides para colocar capa, Também para colocar tinha. chapéu. Muito comum a pessoa viajar de chapéu, né? Tinha em cima o bagageiro para você Bagageiro colocar a malha. era bem estruturado. E as gostoso. fagulhas? As Hein? fagulhas, você usava um protetor? Ah, mas quando o trem começava a correr muito, aí para fazer aquela fagulha a gente fechava a janela. Mas você né? não usava um protetor por causa da sua roupa, não? Não, quem usava, geralmente, isso era o rapaz que o bilheteiro, né, que recolhia os bilhetes da gente. A gente não usava nada, não. Era uma farra, né, Janaína? Que delícia, né? Numa idade de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Isso Você adorava, então, os passeios de trem? adorava. Quando sabia que ia viajar, ficava toda feliz, né? E às vezes quando tinha muita gente, eles colocavam 2 vagões. É um vagão assim, dividido, primeira classe, segunda classe. Depois outro vagão, mesma coisa, né? A gente às vezes queria passar de um vagão para o outro. Olha, aquilo era um perigo que eu vou te contar o caso. Mas a gente de vez em quando fazia uma dessas. Ou então ficar atrás no vagão, olhando toda a paisagem passando. Olha, foi uma fase E as pessoas muito deviam boa. conversar também, interagir, Muito, né? muito, Trocava conversar. na hora que vocês estavam se alimentando, um oferecia um Oferecia, pastelzinho, um franguinho. pastelzinho, tudo a gente oferecia. Porque já ia tudo picadinho direitinho, né? É. Agora a farofa que era engraçado, né? Porque ficava dentro, cada um com a sua colher. Pegava... Era muito gostoso. Hoje em dia não tem mais essas coisas, vamos dizer, sadias, né? Tudo tem seu Tudo tempo. acaba. Tá certo. O progresso faz com que essas coisas gostosas da vida se acabem, né? É isso mesmo. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com Idamira Bacchini Borba, falando da velha Nova Friburgo.